Mas, pessoal, então, o segundo vídeo dessa semana, como eu falei, sobre cone. É... Um parênteses, tá? Antes de iniciarmos o conteúdo de cone. Os vídeos são mais rápidos dessa semana, tá? E... Claro, por quê? Porque, basicamente, vocês viram muitos conceitos na semana passada que são aplicados aqui nesse também, tá? Então, dá de fazer um pouquinho mais rápido essa parte de cilindro, cone e depois esfera. É, porque você já tem a ideia do que é um prisma, do que é uma pirâmide, e a gente consegue relacionar superfície total, superfície lateral, superfície da base, assim por diante. Ok? Fechado parênteses. Damos início então ao cone. Beleza, aqui eu trouxe três tipos de cone para falar sobre eles, tá? Cone possui uma base circular formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice. Então elas têm um vértice em comum aqui. O único vértice, na verdade, do cone é esse, diferente da pirâmide, né, que temos vértices nas bases. Como é um corpo redondo aqui, né, só temos um ponto de convergência aqui desses segmentos. Da reta geratriz, vão chegar todas as retas geratrizes aqui no vértice, tá? Então aqui, pontos importantes, o centro da nossa circunferência, o raio, tá? A altura do nosso cone, é a distância entre o vértice e a base, tá? Quando essa altura aqui, quando esse segmento aqui do centro da base até o vértice fizer 90 graus com a base, esse cone é um cone reto, tá? Como a pirâmide também tem essa mesma definição, ok? E aqui temos então esses segmentos que formam a superfície lateral aqui. Se eu traçar uma reta, um segmento de reta aqui, esse segmento de reta também tem o nome, que é geratriz, tá? Então aqui eu tenho a altura, o raio e a geratriz. Beleza? Ok. O próximo slide tem a legenda com essas informações. O cone reto, então aqui esse eixo central aqui faz 90 graus com a base. O oblíquo, o vértice está deslocado, né? Se eu fizer uma projeção superior aqui de cima, com esse plano, o vértice não vai estar bem centralizado com o centro da circunferência. Então esse eixo não vai ter 90 graus com a base, tá? Daí eu crio um cone oblíquo, ok? E aí a minha altura não vai ser a mesma medida desse eixo aqui. O eixo vai estar deslocado e a altura continua sendo a distância entre o ponto de vértice até a minha base. E aqui se aparecer em algum exercício, tá? Cone equilátero é que o diâmetro da base, essa medida aqui, e a reta geratriz tem o mesmo tamanho. Então esse aqui tem que ser um cone reto, tá? Então essa reta geratriz aqui vai ter a mesma medida daqui e a mesma medida do diâmetro. Então se eu ver ele frontalmente, uma projeção frontal, vai ficar um triângulo equilátero, Então esse é um cone equilátero também, tá? Beleza. Aqui a legenda que eu já tinha falado antes, tá? Giratriz, vértice do cone, raio da base, altura do cone e centro da nossa circunferência, tá? Que a nossa circunferência, nosso círculo aqui é uma base, o formato é um círculo, tá? Círculo é quando a gente fala de área e circunferência é quando a gente fala só da borda, relembrando geometria plana. Beleza, superfície lateral. Superfície lateral não fica num formato tão bacana aqui para nós calcularmos, né? Não fica um retângulo e nem um triângulo. Isso aqui, para quem estudou geometria plana, tem um nomezinho esse formato aqui, né? Essa superfície lateral é um setor. Lá em geometria plana, tem como encontrar a área desse setor aqui através dessa angulação. Aqui nesse caso, eu não vou passar a demonstração da fórmula, tá? Mas a área dessa superfície lateral aqui tem relação com proporção. Aqui a gente usa um círculo aqui com raio G e compara com essa medida aqui e assim por diante, tá? Com esse arco aqui, né? Para saber o valor do setor, da área do setor, tá?
Mas basicamente eu só vou passar a fórmula para vocês, não vou passar a demonstração desse aqui. Então é π vezes o raio, tá? O raio da base aqui, vezes a nossa geratriz, a medida da nossa geratriz. Ok? Ah, professor, se não derem a medida da geratriz. Bom, se não derem a medida da geratriz, eu vou voltar no slide anterior para nós vermos essa relação aqui, ó. Em um cone reto, isso aqui forma um triângulo retângulo, tá? Então, se forma um triângulo retângulo, eu posso usar Pitágoras. Então, geratriz ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a altura ao quadrado, que é um cateto, mais raio ao quadrado, que é o outro cateto, tá? Então, essa relação aqui, eu sempre posso utilizar, certo? Cone reto, tá? Beleza. Então, para calcular a área, a área da superfície lateral, eu preciso da geratriz, e essa é a fórmula. A fórmula da área da base é do círculo, né? πr ao quadrado. Ok? Então, a área do cone é a área da base mais a área da superfície lateral. Uma base só. Então, tá aqui a área da base, πr ao quadrado, a área da superfície lateral. Somando as duas, tem como colocar πr em evidência, tá? Daí fica assim, πr, r mais g entre parênteses, vezes r mais g entre parênteses. Certo? Então, essa é a área da superfície total de um cone. A área lateral mais a base, que é um círculo. Ok? Beleza. Volume de um cone. Relação com a pirâmide, né? Área da base vezes altura dividido por 3. Isso já havíamos falado na semana passada, que a relação da pirâmide do cone para volume é o mesmo, tá? E aí eu reforço. A área da base vezes a altura, nesse caso aqui, quando o cone é reto, é esse eixo central, mas quando ele não é reto, continua sendo a distância entre o vértice e a base, tá? Essa distância aqui. Ok? 90 graus com a base. Certo? Não é mais o eixo central aqui se o cone for oblíquo. Mas se é dado a informação do raio da base ou a área da base e a altura, a gente consegue calcular o volume de um cone, mesmo oblíquo, tá? Beleza, então πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Esse é o volume do cone, com a base sempre igual, podemos deixar uma fórmula fixa. Beleza? Ok, vamos para os exercícios, exemplos no caso, né? Os catetos de um triângulo retângulo medem 6 e 8. Achar a área total e o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno de seu maior cateto. Então vamos desenhar. O cateto maior é 8, cateto menor é 6. Aqui em momento algum fala que é cone, né? Mas se eu pegar e girar esse triângulo retângulo aqui em torno desse eixo, a figura que vai formar é uma circunferência, um círculo aqui na base, né? Um círculo na base, e aqui vários segmentos, né? Isso aqui é um cone, ok? Então aqui o cateto menor é 6, é o raio da nossa circunferência, o raio da nossa base. A altura aqui é 8 metros, e a geratriz eu não tenho, mas aí eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? Geratriz ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado 64, 36, 6 ao quadrado é 36, somando 64 com 36 dá 100. Então, geratriz é igual a raiz quadrada de 100, que no caso é 10. É a famosa proporção, né? 3, 4, 5. 6, 8, 10. 15, 20 e 25. Tá? Então, são proporções que sempre formam um triângulo retângulo, tá? Os catetos de um triângulo retângulo medem, tá, beleza. Agora vamos achar a área total e o volume desse sólido, que é um cone. Área total.
área total, vou calcular de uma vez só, tá? Área da base, que é πr ao quadrado. Então, r ao quadrado é 36, mais π vezes o raio vezes a geratriz. Então, π vezes 6 vezes 10 dá 60. Isso aqui dá 96π metros quadrados. Ok? Então, essa é a área total. Dá de calcular de uma vez só. Também poderia usar esta fórmula aqui, né? Seria π vezes 6, entre parênteses 6, mais a minha geratriz. Dá 6 vezes 16, π vezes 96, tá? Então, isso aqui, 96π metros quadrados, ok? Beleza. Volume. Volume é a área da base, já calculamos aqui, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 8, dividido por 3, porque é um cone, né? Então tem que dividir por 3. Então, 36 dividido por 3 dá 12. 12 vezes 8 é 96. Deu o mesmo valor absoluto aqui. Só porque um é metros quadrados, outro é metros cúbicos. Ok? Um cone reto, a área da base é 36π, a área lateral é 48π. Obter a altura do cone. Parece que não está falando coisa com coisa o problema, né? Na verdade, vou substituir nas fórmulas e tentar encontrar as variáveis necessárias para resolver esse problema. Então, a área de uma base de um cone é πr ao quadrado. Se eu estou dizendo que é igual a 36π, esse π eu posso cancelar com esse. Raio ao quadrado é igual a 36, raio é igual a 6. Tá? Unidade de medida que não está dando. O raio é igual a 6. Beleza. A área lateral é πrg. π vezes o raio vezes a geratriz. E isso aqui é igual a 48π. Tá? O raio aqui eu posso substituir por 6. E aí vai ficar assim. Cancela π com o π. 6g é igual a 48. Então, o g é igual a 8. A geratriz é igual a 8. Beleza. A altura não tem, mas eu posso usar aquele teorema de Pitágoras, onde diz que a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, já vou colocar o quadrado, é igual geratriz ao quadrado, já vou colocar o quadrado. H ao quadrado é igual a 64 menos 36, 28. H é igual a raiz quadrada de 28. Tá? Não está no formato mais simples, tem que fatorar, né? Então, se vocês fatorarem isso aqui bem bonitinho, resposta final, a altura é igual a 2 raiz de 7 unidades de medida, tá? 2 raiz de 7 unidades de medida. E aqui não é dado nem centímetros, metros, nada, né? Então fica unidade de medida porque a altura é uma medida. Beleza. Próximo vídeo é o último vídeo da semana e depois temos a segunda lista de geometria espacial, tá? Próximo vídeo, esfera. Até mais.